A paz do Senhor, Jesus fala Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Eu quero gravar aqui um pouco uma leitura de Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Então eu chamo a atenção para esse juízo de Deus que é anunciado pelo profeta Amós no capítulo 2, no verso 1. A cremação é algo condenado por Deus como um pecado mortal. E ele diz, continua no versículo 3, e exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Então a sentença é de pecado mortal contra aqueles que cremam o corpo humano até virar cal. Uma empresa de Santa Catarina anuncia a cremação como sendo algo que não tem condenação na Bíblia. Tem sim. Amós já proferiu essa sentença da ira de Deus como um pecado mortal. É preciso nós informarmos aos cristãos que esse hábito e esse costume cultural do Oriente está entrando no Brasil. E é preciso alertar os cristãos que é pecado sim, segundo o profeta Amós. Outro ponto da cultura oriental que vem desinformando os cristãos, principalmente os jovens, mais jovens, e é até apoiado por pastores batistas, presbiterianos, é a tatuagem. A tatuagem é uma cultura também do Oriente que veio dos índios da Polinésia. Se chama em inglês, via a cultura dos surfistas. Em inglês se chama tattoo, tatu, e significa, na língua polinésia, marca do espírito. Então a tatuagem também ela é algo repugnante, pois Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. É aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Então também não é uma atitude neutra, como muitos pastores admitem, mas a tatuagem no corpo é um pecado. São essas duas observações que as culturas orientais têm desorientado as pessoas, principalmente os cristãos. E as igrejas e a sociedade democráticas não condenam porque estão dentro de um ecumenismo cultural, de vários deuses, mas quem segue ao único Deus tem que condenar essas práticas, não aceitá-las e não praticá-las, e orientar os irmãos sobre a palavra de Deus e sobre os costumes da cultura judaica cristã, que nunca usou esse tipo de costume. Então, informe-se, pesquise se você tem dúvida e oriente os fiéis da sua denominação. E Deus abençoe e nos dê a sua graça em Cristo para conduzirmos nossa vida segundo a vontade de Deus, o nosso corpo, nesse corpo que é templo do Espírito Santo. Paz e graça. Até uma próxima oportunidade.